Olá, bom dia. Em Marília, 7h40. Hoje é segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal da Pan. Temperatura em Marília neste momento é de 14 graus e na região a previsão máxima poderá chegar a 26 graus. Jornal da Pan. Jovem Pan. Manchetes. TCE cobra documentos da Prefeitura sobre compra de tênis. Ministério Público investiga serviços pagos e não executados em Marília. Novo líder do prefeito causa desconforto na Câmara Municipal. Jornal da Pan recebe hoje ao vivo na Super Segunda o delegado seccional Dr. Wilson Frazão. E recebe também o delegado da SIG, Dr. Kleber Pinhalonso. Começa agora a edição 4176 do Jornal da Pan. Apresentação de Karina Castilho e Wagner Monte. Produção da equipe de jornalismo da Jovem Pan Marília e direção-geral de Vicente Giroto. Pós-graduação Unimar. É tempo de grandes escolhas. Especialização e MBA em todas as áreas. Mestrado e doutorado em Direito, mestrado em Saúde, mestrado profissional em Medicina Veterinária, corpo docente qualificado e a melhor estrutura da região. Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. 7h41. Repita. 7h41. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimed Marília, cuidando de você. Um engavetamento entre 4 veículos na última sexta-feira paralisou o tráfego no trecho urbano da rodovia do Contorno em Marília. O acidente envolveu uma carreta, um caminhão carregado de tijolos, uma caminhonete e um carro. E de acordo com imagens divulgadas por câmeras de segurança na internet, uma caminhonete parou de repente na pista. E um caminhão que estava atrás não teve tempo de desviar e bateu no veículo que capotou. O condutor sofreu ferimentos leves e o motorista do caminhão não ficou ferido. Mas logo em seguida, um outro caminhão carregado com tijolos também não conseguiu frear e bateu fortemente na traseira do primeiro caminhão que ainda estava na pista. O passageiro e o motorista, que acabou ficando preso nas ferragens, sofreram ferimentos e foram levados para o Hospital das Clínicas. Ainda no mesmo acidente, um outro carro acabou se envolvendo no engavetamento, já que os demais veículos ainda estavam na rodovia. Nenhum ocupante se feriu. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e da concessionária foram acionadas para atenderem as vítimas desse acidente que aconteceu de uma forma muito rápida. E as causas do acidente, incluindo os motivos que levaram o primeiro carro, a caminhonete, a parar na rodovia, serão investigados. Agora 7h43 e no Jornal da Pan, os comentários com Giroto Filho. Bom dia, Giroto. Bom dia. Nesse caso aí, vários caminhões envolvidos, né? Um primeiro, depois na sequência, quase que um engavetamento aí, né? Aqui na rodovia do Contorno em Marília. Mas o que me chamou a atenção foi o apelo das imagens nas redes sociais. O passageiro ali, o acompanhante do motorista do caminhão preso nas ferragens, as pessoas filmando e postando nas redes sociais. E aí fica a pergunta, né? Até que ponto, né, você usar a imagem do sofrimento de uma pessoa presa nas ferragens ali no caminhão para conseguir o quê? Visibilidade, conseguir like, conseguir ter alguma projeção na rede social, que enfadonha a vida da pessoa que faz isso, né? Que medíocre a vida da pessoa. Imagina a família vendo isso. Usar ali a imagem de uma pessoa ali sofrendo, presa nas ferragens, para conseguir algum destaque, alguma projeção na rede social. Que mundo que nós estamos vivendo. E outra coisa, viu? Você aí que era o acompanhante desse motorista, que foi exposto nessas imagens aí, saiba que você deve procurar um advogado, sim, direito de uso da sua imagem, e processar esses verdadeiros bandidos. Para mim isso daí é canibalismo com a imagem alheia, usar o sofrimento para tentar alguma projeção e ainda fazer discurso, sabe, de problema da concessionária, problema não sei o quê. Não, você que é o bandido que está explorando a imagem de uma vítima ali no trânsito para tentar conseguir sair da sua mediocridade, da sua vida, né? Então tem que processar sim as pessoas que fizeram isso na rede social. Se precisar, viu, o condutor, o ocupante aí do caminhão, eu anotei alguns aqui. Você pode entrar em contato com a gente na Jovem Pan, que eu te passo pelo menos uns 4 aí que usaram a sua imagem aí enquanto você estava em sofrimento preso às ferragens. Obrigada, Giroto. 7h45. Repita. 7h45. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Domotic Energia Solar de Marília para todo o Brasil. Reforço da segurança
do PA, o Pronto Atendimento da Zona Sul, em Marília, é tema de requerimento apresentado na Câmara pelo vereador Danilo Bigeschi, o Danilo da Saúde. O requerimento foi aprovado na última sessão legislativa e, de acordo com o Bigeschi, ele mesmo solicitou ao prefeito Daniel Alonso para que tome providências urgentes para a ampliação da segurança dos funcionários e também da população que utiliza o PA. E segundo o parlamentar, o pronto atendimento é uma referência no atendimento de urgência e emergência em Marília, principalmente no período noturno e aos finais de semana. De igual forma, Bigeschi também teria solicitado mais segurança nas unidades de atenção básica de saúde, que aí também acaba acontecendo com maior vulnerabilidade no município. Essa meia hora de Jornal da Pan é um oferecimento Grupo PPA, novos tempos para um novo mundo. E ainda falando sobre aí política e vereadores, a indicação do vereador Júnior Moraes para representar o prefeito Daniel Alonso na Câmara dos Vereadores em Marília teria causado desconforto entre alguns parlamentares. É o que destaca a coluna do jornal O Dia, assinado por Carlos Teixeira. De acordo com a reportagem, vereadores que integram a base aliada do prefeito estão descontentes com a indicação do vereador como líder do executivo, porque ele não teria experiência em liderança. Além disso, a nomeação teria condicionado a função de líder a um eventual apoio para disputar a presidência, e essa seria outra condição de desconforto na Câmara. O texto destaca ainda que outros parlamentares têm a intenção de disputar o comando da mesa diretora e esperam contar com o apoio do prefeito. Entre eles, os nomes cotados que também estariam na disputa seriam o engenheiro Luiz Eduardo Nardi, Rogério Alexandre da Graça, o Rogerinho e Evandro Galete. Geroto Filho. Eu acho que é uma questão até de mérito. Eu não vou entrar muito em discórdia, não, porque o vereador Júnior tem sido aquele que tem se exposto mais em defesa, e justiça seja feita, em defesa da gestão Daniel Alonso. E é difícil defender a gestão Daniel Alonso. E você ter o bônus sem o ônus, né? Você ter o apoio aí eventual do executivo, porque num aspecto executivo, qualquer que seja o executivo, tem força. É dentro da Câmara Municipal, principalmente quando é uma Câmara Municipal dominada pelo Centrão. É um Centrão que sempre está ali colado ao poder, seja quem for o prefeito, seja quem for o dono da caneta. Uma boa parte dos vereadores desse Centrão vão estar ali colados nessa caneta. Caneta, viu? É igual a questão do gato e do cachorro, né? Uhum. O gato, você muda de casa e ele continua na casa. Ele não acompanha os donos da casa, ele fica com a casa. Então ali você tem essa questão aí do centrão fisiológico dentro da Câmara Municipal, e nesse aspecto, seja qual for, pode estar com 99% de rejeição o executivo, que ele tem poder dentro do executivo, e quanto maior a rejeição, quanto mais catastrófico é o governo, maior a dependência desse centrão, em termos de cargos e benesses para se manter no poder e não cair do poder, né? Então hoje é um governo fraco, um governo incompetente, que é muito vulnerável em termos de legislativo, mas tem influência sobre alguns vereadores para a disputa da presidência da Câmara. E aí volta a origem do meu comentário. Justiça seja feita, o vereador Júnior é aquele que tem se exposto mais na tribuna em defesa do quase indefensável governo Daniel Alonso, e por isso ganhou o cargo aí de líder do governo Daniel Alonso na Câmara Municipal, que eu não me honraria em momento algum de ter um cargo como esse no meu currículo, né? Mas ele ocupou, ficou vago durante vários meses. Né? Não tinha um que se apresentasse para ser líder do governo Daniel. Agora existe oficialmente um líder, que é o vereador Júnior Moraes, e por justiça, porque se expôs defendendo o quase indefensável governo Daniel Alonso. Agora os outros querem ter projeção, destaque, influência, sem se exporem na tribuna em defesa do governo. Então acho que é justo a indicação do vereador Júnior como líder. E isso dá sim uma diferença a ele na disputa da presidência da Câmara. Só tolo para não perceber isso. Já é uma indicação de que Daniel Alonso vai apoiá-lo para a presidência da Câmara na eleição no final deste ano, para o biênio final, que é o biênio mais importante do ciclo. Quando você começa a limpar as gavetas para sair, ter alguém da sua extrema confiança na presidência da Câmara, e o Júnior hoje é quem arrebata aí
as maiores condições em relação ao Daniel Alonso em termos de confiança para a fase da limpeza das gavetas, aí, que é o biênio final desses 8 anos aí do Daniel Alonso. Se não tiver alguém de confiança, pode ser até que não complete os 8 anos. Obrigada, Giroto. Essa meia hora de Jornal da Pan é um oferecimento Unimar EAD. Acesse ead.unimar.br. E o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, solicitou à Prefeitura de Marília todos os documentos sobre compra de tênis feita entre 2018 e 2019. Conforme a publicação, a Prefeitura tem 15 dias para juntar a versão digitalizada de todos os documentos e o prazo já está valendo desde a semana passada. Despacho exige que sejam entregues os feitos desde a fase de preparação do processo licitatório até a situação atual do ajuste. E inclui ainda os documentos que dizem respeito à execução contratual, como notas fiscais e pagamentos. Vale lembrar que este é mais um passo da apuração sobre o contrato que motivou a Polícia Federal a fazer buscas na Prefeitura. A PF também realizou buscas na Secretaria da Educação, na Casa de Assessores e do secretário Elter Bock, segundo o jornal O Dia. A apuração da Polícia Federal teria motivado, inclusive, o pedido de exoneração do chefe de gabinete, o Márcio Espósito. E aí que é interessante, né, que a gente fala do blockchain, né, do modus operandi, né, porque eventualmente seria um problema isolado da Secretaria da Educação, uma licitação de tênis para os estudantes, que a gente brinca aqui, né, que eles estão marcando o Nike ali no lugar de Bamba, né, no lugar de Conguinha, pela lá eles estão colocando Nike, né, mas aí vai atingir um chefe de gabinete. Opa, né, se fosse algo isolado na educação, assim como, né, a primeira entrevista do prefeito foi desqualificando. A Polícia Federal veio tomar um cafezinho com a gente. É um caso pequeno lá de hortifrutis, valor irrisório. Não importa o valor, o que importa é o modus operandi, né? E aí, ao que parece, o blockchain aí, seja na compra de hortifrutis, seja na compra de tênis, o blockchain parece que é o mesmo, né? E chega muito próximo à porta da sala de trabalho do prefeito Daniel Alonso. Cada vez mais próxima a Polícia Federal da porta de serviço da sala do prefeito Daniel Alonso. Essa meia hora de Jornal da Pan é um oferecimento Internet Way, conectando emoções. Que vale lembrar, né? O Márcio Espósito, quem que era o Márcio Espósito? Ele está vivo ainda, né? Márcio Espósito politicamente pode estar trucidado, mas ainda vive, né? Habita a cidade de Marília, é o que consta, né? Sim. Era o ex-homem de confiança de Daniel Alonso na Casa Sol. Era o gerentão da Casa Sol, que veio ser o homem de confiança de Daniel Alonso na administração municipal, ao ponto de ocupar um dos cargos mais importantes. É como se fosse a chefia da Casa Civil, a chefia do gabinete. Né? E aí, de repente, essa relação de confiança não existe mais. Rompe, né? Tantas décadas ali comandando, sendo um dos principais homens da sua empresa na iniciativa privada, ao ponto de ele trazê-lo para a administração municipal na sua gestão. Então não vai dar para falar que era um desconhecido. Não, ali é uma irmandade muito antiga e de décadas entre o prefeito Daniel Alonso e o Márcio Espósito. Giroto, nós estávamos comentando agora sobre isso, né, sobre essa questão da compra de tênis escolares, e vamos continuar falando um pouquinho sobre esse assunto relacionado à educação. O MP, o Ministério Público do Estado, instaurou um inquérito civil público contra uma ex-diretora de escola estadual em Marília. A suspeita é de prejuízo aos cofres públicos no valor estimado em R$109 mil, que em tese seriam da APM, Associação de Pais e Mestres da Unidade Escolar. A servidora estava na direção da escola Abel Augusto Fragata até o final do ano passado, mas teria abandonado o serviço. Segundo a representação da Diretoria de Ensino de Marília ao Ministério Público, a servidora fez pagamentos por serviços que não foram executados. Ainda segundo a denúncia, mesmo serviços não sendo executados, a ex-sogra da diretora e o companheiro dela na época teriam sido beneficiados pelas contratações. A suspeita é de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário que, se confirmado, configuram em improbidade administrativa. A Diretoria de Ensino informou a um portal de notícias que, ao constatar as irregularidades, imediatamente instaurou o processo de apuração e comunicou
ao Ministério Público. Até o fechamento desta edição, a ex-diretora suspeita de irregularidades não se manifestou sobre o assunto. O que é muito triste, porque essa associação de pais, mestres e alunos, eles realmente se reúnem ali, eles se ajudam para conseguirem realizar atividades extras, aí no caso, numa escola estadual. Então é muito triste ver isso. Acho duas coisas importantes ali, né? Primeiro é você perceber que a própria diretoria de ensino do Estado é quem apresenta a denúncia ao Ministério Público do Estado de São Paulo, né? O papel que o secretário Helter deveria ter desempenhado na questão dos tênis. Não, ali é a Polícia Federal que está investigando, e não por denúncia do secretário que estaria no cargo ali, tendo a obrigação de zelar pelo patrimônio público. Né? Não adianta agora o prefeito afastar o ex-chefe de gabinete, para não tem nada a ver com isso, não. Né? Porque quanto maior a irmandade, maior a possibilidade até da pessoa falar assim, não, fui eu, ele não tem culpa, né? Puxar pro peito, né? Mas é a obrigação de agir, de ofício. E aí foi cumprida, no caso do Estado, né, da diretoria de ensino, apresentando a denúncia ao Ministério Público contra a diretora que estaria cometendo irregularidades. E o segundo também, aspecto colateral interessante aí, é que as escolas passaram a receber muito dinheiro. A gente teve relatos de diretores de escola do Estado aqui que recebiam R$8.000, escolas gigantes de primeiro e segundo grau, para passarem um ano. Né? E de repente passam a receber R$150, R$200.000 para fazer essa mesma manutenção. E é claro que a hora que você tem um aumento no repasse de dinheiro envolvido, a ganância também, a oportunidade, o oportunismo de quem aplica golpes é maior do que em relação a migalhas, né? Então, efeito colateral, a hora que você repassa mais dinheiro para as escolas, tem que aumentar essa fiscalização sobre esse dinheiro e a execução do benefício desse dinheiro em relação aos alunos e profissionais dessas escolas do Estado. Com certeza, Giroto. 7h56. Repita. 7h56. E agora, rapidinho, falando aqui sobre esportes, a marilhense Duda Grace é a tricampeã sul-americana de jiu-jitsu. Nós noticiamos na semana passada que ela iria competir neste final de semana, Giroto, e ela conquistou aí mais um título. Ela que vem aí colecionando títulos no tatame. Recentemente ela esteve nos Estados Unidos, conquistou ali também, subiu no pódio, veio para o Brasil, participou de um outro campeonato Paulista no começo do mês, o Paulista, né? E agora está aí conquistando tricampeã sul-americana de jiu-jitsu. E ela não para por aí não, Giroto. Final do ano tem mais competições, por enquanto prevista no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Vamos trazer a Duda aqui no Jornal da Pan. O sobrenome o Grace é apelido, né? É apelido, a família isso, Grace Maria tradicional Eduarda. Aires. Até sinônimo de jiu-jitsu no Brasil, né? Durante uma fase, a família Grace aí que dominava o jiu-jitsu mundial. Técnicas de jiu-jitsu. Vamos trazer ela aqui, trouxemos a Miss Nikkei. Tem tudo a ver, né? Tem. Miss Nikkei, vamos trazer a Duda agora, também campeã sul-americana de jiu-jitsu, marinense. Duda Grace aqui também ao Jornal da Pan. 7h58. Repita. 7h58. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Javep Chevrolet Marília. Não compre o seu carro antes de passar na Javep Chevrolet. 0 km e seminovos com taxas a partir de 0. É isso mesmo, sem nada de juros. Confira em javep.com.br. Faça parte do jornal que você ouve, opine, critique e participe com sugestões através do nosso WhatsApp 996725877 ou através do e-mail jornalismo@panmarília.com.br. Você também pode participar, curtir e acompanhar as informações e vídeos do Jornal da Pan através do facebook.com/jpmarília e do Instagram @jpmarília e também no YouTube, na página da Jovem Pan Marília. Lembrando que temos aí o nosso a super segunda-feira, vamos começar, né? Não, eu achei que você ia falar de super segunda-feira. Vou falar também. Vamos trazer logo nossos convidados? O primeiro convidado é o delegado seccional da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Dr. Wilson Frazão, na super segunda-feira, falando sobre segurança pública aqui no Jornal da Pan. Vamos falar do sorteio? Vamos falar do sorteio? Rapidinho, vamos trazer só um delegado seccional que está esperando para falar aqui. Vocês querem brincar com fogo, pode brincar então. É o mega sorteio dos pais aí, Jovem Pan Marília, Água Doce mais vinho, ok grill, são mais de R$1.000 em prêmios. Para você participar é só acessar o Instagram @jpmarília, seguir todas as regrinhas lá e também, é claro, fazer a sua inscrição no canal do YouTube da Jovem Pan Marília. Jornal da Pan.
Responsabilidade com a notícia. Horas e 4 minutos. Repita. 8 e 4. Super segunda no Jornal da Pan. Agora sim, Giroto Filho, já estamos com o nosso primeiro convidado. Quase na terça-feira, mas tudo bem, né? Quase na terça-feira, quase somos presos por isso, né? Quase tínhamos fogo aqui no estúdio, mas ele está aqui com a gente para abrir a super segunda no Jornal da Pan. O primeiro convidado é o delegado seccional da Polícia Civil, Dr. Wilson Frazão. Bom dia, bem-vindo ao Jornal da Pan. Bom dia, Giroto, bom dia, Karina, bom dia, Márcio, bom dia a todos, bom dia à população de Marília. Doutor, está sendo super legal o projeto Super Segunda-feira para a gente trazer assuntos, né, de forma mais dissertativa aqui ao Jornal da Pan. E quando a gente fala em segurança pública e polícia civil, a gente está falando mais do que da investigação. O trabalho da polícia civil dentro da estrutura da segurança seria o nosso FBI, seria o quê? A polícia judiciária, a polícia de investigação para solucionar, desvendar os crimes. Seria mais ou menos isso, um resumo? Exatamente isso. Fala que segurança pública, na verdade, é um sistema todo, né? Que vai desde a prevenção, que é a parte da Polícia Militar, a investigação, que é a parte da Polícia Civil, e também a denúncia, o processo, o Ministério Público, o Judiciário e até o cumprimento da pena, que seria a administração penitenciária. Segurança pública, quando se fala de todo esse sistema. E a Polícia Civil, como você bem disse, nessa parte cabe a investigação dos crimes. Colher provas, identificar autores e fornecer ao Ministério Público elementos suficientes para ele iniciar o processo. Agora aí é complexo, quando a gente fala em segurança pública, teoricamente você vai pegar sociedade civil, população, todo mundo, né? O senhor falou dos órgãos de competência na execução da justiça, vamos dizer assim, da segurança. Sim. Mas a população também está envolvida através dos conselhos, através do contato com a polícia para ajudar também com informações, né? Sim, através do contato e até, vamos dizer assim, da própria cobrança dos órgãos, das entidades de bairro, que podem nos indicar o que mais está acontecendo naquela região. Isso vai ajudar, logicamente, a prevenção, a Polícia Militar, mas também a investigação. Até de nos passar a informação, de saber do seu vizinho que está praticando tráfico, de alguém, né? Exatamente, a denúncia que pode ser feita de forma anônima. Nós vamos trabalhar essa informação para, obviamente, fazer a investigação. Então, quando se trata dessa questão, como o Giroto colocou, da Polícia Judiciária, da investigação, então ela não é apenas quando chega a ocorrência por meio ali da Polícia Militar até vocês, como também quando um cidadão faz uma denúncia, há uma suspeita, há todo um trabalho de inteligência para tentar, por exemplo, desarticular uma quadrilha. Tudo isso é feito ali na estratégia sobre o seu comando. Sim, e da forma como você disse, hoje não é só pela Polícia Militar que nós recebemos, vamos dizer assim, a porta de entrada das ocorrências. Hoje também, por exemplo, a delegacia eletrônica, a ocorrência feita pela internet, já atinge um patamar significativo para nós. Então, assim, qualquer que seja a denúncia, de qualquer modo que ela chegue, Disque 180, 181... 197, que é o telefone de denúncias da Polícia Civil. De qualquer modo, nós vamos trabalhar essa informação e ver se ela tem fundamento e identificar quem está fazendo o que, né? No caso do senhor, que é o delegado seccional da Polícia Civil aqui da cidade de Marília, Polícia Civil do Estado de São Paulo, a seccional de Marília, né? Porque é a Polícia do Estado de São Paulo, né? O senhor está lotado na seccional em Marília, da seccional de Marília, dentro da estrutura estadual da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A função do seccional é a pior, né? Porque o senhor fica ensanduichado, o senhor fica entre a população que faz a cobrança por resultados, a partir do momento que você tem uma situação, uma demanda, né? Junto à Polícia Civil, e o comando, né? Porque o comando aí seria o governo do Estado de São Paulo, né? Então, fica entre a cruz e a espada, né? Fica entre a cobrança da população e a limitação, a escassez, né, de recursos para ter uma operação 100%? Sim, a região, na estrutura administrativa da Polícia Civil, a delegacia seccional responde por 14 municípios no entorno.
E qualquer coisa, qualquer ocorrência ou qualquer demanda da população nesses 14 municípios vão chegar a mim. A demanda de falta de viatura, a demanda de falta de pessoal, a demanda pela investigação de um crime determinado que aconteceu numa cidade pequena, isso vai chegar até a mim. Incumbe a mim fazer um direcionamento desses recursos para tentar, né? E a gente tem conseguido, tem tido êxito, mas tentar investigar e solucionar esse problema específico. Não, e é interessante que quando o êxito ocorre, aí não é propalado, né? Porque quando dá o problema, aí a divulgação é o que a gente fala. Nossa, vai em massa. É o travesseiro de penas na torre da igreja, né? Que você pega o travesseiro, fura ele e joga para a cidade inteira. Cai quando a pena é bem sucedido, né? E no caso, por exemplo, o senhor até estava comentando ali no café, um dos crimes de maior impacto junto à população são os crimes contra a vida, né? Os chamados homicídios, latrocínios, né? Sim. E vocês chegaram a ter êxito de 100%, e ninguém fala sobre isso, né, na região de Marília aqui, né? Sim, nos últimos anos nosso índice é excelente, principalmente Marília sede é excelente. Posso dizer que nos últimos 2, 3 anos de homicídios consumados, nós temos 2 casos não esclarecidos em cidades da região. Em Marília nós temos 100% de êxito. Então, na cidade de Marília, em termos de crimes contra a vida, homicídio, latrocínio, 100% de êxito. Sim, dos crimes consumados, sim. Alguns ainda, crimes tentados que ainda que estão sob investigação, mas dos crimes consumados que a vítima efetivamente morreu em decorrência da agressão, todos solucionados. Agora, o senhor me desculpe, porque 100% a população quer mais, doutor. A população quer 110%, 120%. Então, como o senhor justifica perante a população ter só 100% de solução, quando a população quer no mínimo 120%, 130%? Doutor? Nós estamos providenciando. Isso é um absurdo, né? Estamos providenciando a Eu, enquanto povo, estou aqui para me revoltar também, né? Por que não chegamos a 150%, né? Nós estamos providenciando umas contratações para ver se ressuscita alguns. Já aconteceu a situação, fala assim, meu amigo... Não chama quem é desmotivacional. Já aconteceu alguma situação, você fala assim, meu amigo, mas nós estamos com 100%, o que você está reclamando, né? Claro que seria topo da pirâmide, né? Os crimes contra a vida, né? Seriam o topo da pirâmide, mas são também os de maior impacto na população. Sim, homicídio e latrocínio. Latrocínio nós nem temos tido nos últimos anos, estamos bem tranquilo. Talvez o último caso que eu me lembre de um representante comercial num bairro Alto Cafezal ali, Chácara São Carlos, foi morto até com uma espada, uma adaga, e subtraíram as coisas dele, que foi esclarecido também. Então, assim, latrocínio nós não temos. Homicídio, que é aquilo que mais impacta, né? Que a pessoa perdeu a vida, alguém matou alguém por um motivo ou por outro. Esses casos todos esclarecidos. E nesses casos de homicídios, como o Giroto mencionou, delegado, eles são diretamente, ou melhor, a maioria envolve a questão do assalto, do roubo à mão armada. Aí é o latrocínio. Isso, violência contra a mulher. Quais são os principais casos de homicídios, até para a população saber desses 100% que são resolvidos aqui em Marília? Qual a motivação? Nós temos, assim, um leque bastante amplo, mas nós tivemos tido alguns casos de violência doméstica, alguns casos que envolvem disputa de tráfico de droga, de ponto de tráfico, ou cobrança de dívida de droga, que já não são tão acentuados assim. Discussões banais. Brigas entre famílias. Brigas de família, mas talvez a violência doméstica chame mais atenção nesse aspecto. Agora, doutor, quando a gente compara a Marília, 240 mil habitantes, uma cidade de médio porte, né, para esses números em termos de segurança, seria interessante a gente trazer de outras cidades para a gente dar mais valor na segurança que a gente tem na cidade de Marília, porque cidades com o mesmo porte de Marília apresentam índices muito mais cruéis e muito mais devastadores em termos de segurança pública, de mortes, homicídios, latrocínios, todo tipo de crimes, né? Independente até, vamos dizer assim, da solução do crime, mas em números absolutos de homicídios, por exemplo, enquanto Marília tem um índice de 3, 4, 5, 6 no máximo por 100 mil habitantes ano, nós temos outras regiões que tem 13, 14, 20. Até há pouco tempo a meta do estado de São Paulo, do governo de São Paulo, que era o menor índice do Brasil, vamos dizer, por 100 mil habitantes, era de abaixar de 10.
E nós raramente, na última década, suplantamos os 10 homicídios por 100 mil habitantes. Então, assim, quando a gente faz um comparativo, então, com outras regiões, a gente vê que aqui Marília é uma cidade segura, que os policiais estão trabalhando, os policiais civis, militares, e que a segurança está sob controle, vamos dizer assim. E aí é um organismo vivo e gigantesco, né? Quando o senhor fala de segurança, né? Sinal que... E inclusive o melhor, que é aquele que é mais ingrato, né? Que é igual... uma vez eu fiz uma comparação com a questão do juiz de futebol, né? Quando ele aparece é porque fez besteira, né? Quando ele faz tudo certinho, né? É ingrato, porque ninguém reconhece, ninguém dá parabéns ao juiz. Porque se ele não apareceu naquele jogo de final, é porque ele trabalhou corretamente. Sim. Se ele ganhou visibilidade, holofote, é porque ele fez alguma besteira, né? Aí é atrocidade. Tem algum ponto que deu... E esse trabalho preventivo ninguém premia, né? Ninguém dá troféu, né? Porque se o índice está baixo, é sinal que a polícia, porque o bandido, ele é como qualquer atividade econômica. Sim. Ele vai na oportunidade. Sim. Se ele vê que ali a polícia é mais complicada, ele já vai para um lugar onde ele tem mais chance de lograr êxito, né? De fazer o crime sem ser preso, sem ser punido, né? Ele deve fazer um estudo de mercado antes. E aí tá ruim pra cá, né? Aqui, outro dia ele comentou isso, né? Falou, ó, sai fora porque Marília aqui tá bom. O mercado não tá muito bom, né? Não tá muito pra peixe aqui, né? Sim. Eu falo assim que em termos de polícia, polícia civil, militar tem essa divisão, o Brasil tem essa divisão, né? Constitucionalmente. Mas eu digo assim, aqui em Marília nós também temos um aspecto de funcionar em conjunto. O nosso contato com o comando da Polícia Militar é muito bom, é muito próximo. Nós realizamos ações conjuntas. Então, quando a gente faz uma fiscalização, por exemplo, em Ferro Velho, e talvez o Dr. Kleber possa falar mais diretamente sobre isso, porque é ele que é o responsável por isso em Marília, para coibir furtos, por exemplo, de fio em casas, de fiação, nós fazemos juntos com a Polícia Militar. Quando a gente vai fazer uma busca, faz um trabalho de inteligência, identifica um ponto de tráfico de drogas, em que a droga é escondida, por exemplo, na zona rural, enterrado, nós contamos com a ajuda do canil da Polícia Militar. Então, assim, o trabalho em conjunto é muito bom. E eu costumo sempre dizer assim, que polícia em si, todo mundo trabalha para prevenção. Porque todo mundo quer viver num lugar onde o crime não ocorra, e não onde ele seja solucionado. Seria solucionado, ele ocorreu. Então, para a população, o sentimento é de que os crimes estão ocorrendo. Então, nesse aspecto, nós trabalhamos muito em conjunto. E a partir do momento que a gente, por exemplo, direciona, vou dar um exemplo aqui prático, nós direcionamos nossos recursos para os homicídios e para os roubos, que também são significativos e que podem virar, por exemplo, um latrocínio. Um roubo em residência, se houver uma reação, ou se o ladrão tiver um espírito um pouco mais... ele vai acabar matando a pessoa, como já aconteceu. Nesse aspecto, nós direcionamos nossos recursos, implementamos lá, fazemos o trabalho de inteligência, de investigação, esclarecemos o crime, pedimos a prisão, o Judiciário, o Ministério Público tem colaborado com isso, reunimos as provas, a prisão é decretada e esse indivíduo sai das ruas. Então esse indivíduo, esse pequeno bando, essa pequena quadrilha que está cometendo vários delitos desse tipo, ele é retirado de circulação. E isso favorece o quê? A prevenção. O número de crimes desse vai diminuir. Marília, a região toda, por exemplo, na primeira quinzena desse mês, teve 3 roubos. Nós saímos de um número de 7, 10 anos atrás, de mais ou menos 40 roubos mês. Roubos, ou seja, o furto, o emprego do veículo. Nós tivemos 3 em 15 dias. O roubo é o quê? Quando está armado? Quando há violência ou ameaça. Pode ser força física, pode ser uma faca, um revólver, qualquer tipo de violência contra a pessoa que... Aí é o roubo. Que a finalidade seja a subtração. Esse é o roubo. Então, de quantos? De 40 para 3? 3 em 15 dias, vamos colocar 6 por mês, né? De 40. Agora, no caso aí, eu sei que nós estamos num período delicado, né? Que é o período eleitoral, até justificar que existe o defeso, né? Na Polícia Federal e na Polícia Militar. E após esse período de defeso aí do calendário eleitoral, nós vamos refazer o programa também trazendo outros participantes. E agradecer mais uma vez a presença seccional, que mesmo no período eleitoral está se expondo aqui, né? Porque há uma exposição. Mas de repente o doutor Frazão, delegado seccional, acorda governador. O senhor acordou o governador?
Amanhã, o senhor amanheceu, nem disputou a eleição, mas virou o governador do estado de São Paulo. Eu ainda vou estar sonhando, não acordei ainda. O que o senhor faria pela segurança pública do estado e também, no caso da segurança pública aqui, que interessa para nós, do nosso quintal da cidade de Marília? Mas o senhor responde a essa pergunta após um rápido intervalo comercial. E essa meia hora de Jornal da Pan é um oferecimento Toca Imóveis, sua casa, sua toca. Eu podia ser o prefeito nesse sonho aí, né? O senhor acorda o governador e o prefeito de Marília. Já pensou, né? Já pensou? Olha o sonho bom, né? É segunda. Jornal da Pan. Estamos de volta com o Jornal da Pan nesta super segunda, agora 8 horas e 23 minutos. Repita. 8h23. E nessa super segunda ele já está aqui com a gente, o delegado seccional, Dr. Wilson Frazão. E agora também está participando aqui da nossa Coroinha, bancada. Tem o Papa, agora chegou o Coroinha, né? O Papa da Polícia Civil, que é o Dr. Wilson Frazão. Olha e agora ele que tá falando. puxamos o Coroinha também pra... Mas é o Coroinha que vai lá, serve a hóstia, recolhe a oferta. Na presença do Papa, fala isso. Na ausência do Papa, ô doutor, tudo bem? Mas o que seria do Papa sem o Coroinha, não é mesmo, doutor? Um bispinho, vamos colocar bispinho, né? Um bispinho. Coroinha. Tá chegando a Copa do Mundo, hein? Que é isso, Coroinha do Papa? Judiou. Que é isso? Estamos recebendo. Então vamos refazer, porque amanhã depois não sei o que vai acontecer comigo, né? Vai agora que, um né? cardeal aqui também, um cardeal. Melhorou. Tem até o chapéu de cardeal aí. Vamos apresentá-lo, é o delegado da SIG, o setor de investigações gerais, é o Dr. Kleber Pinha Alonso, carinhosamente chamado de Coroinha pelo Giroto. Ele está aqui com a gente nessa super segunda, quando o tema aqui é segurança pública, né, Giroto? Você tinha deixado uma pergunta. Deixar o doutor falar, você apresentou ele, não deixou? Bom dia, doutor Kleber. Obrigado pela presença aqui na PAN. Bom dia a todos, bom dia Karina, Giroto, doutor Frazão. Bom dia, nossos ouvintes. Um prazer estar aqui. Ô, doutor, é claro que desculpa a brincadeira, me arrependi já, hein? Amanhã ou depois que sair do ar aqui, eu vou pagar caro por essa brincadeira aqui, né? Então, eu acho que cardeal é o termo mais correto, porque até gostaria que o senhor explicasse para a população o que é a SIG, né? S-I-G, a sigla, né? SIG. Sim, o SIG, né, o Setor de Investigações Gerais, foi uma inovação administrativa na cidade de Marília, né? Que houve a criação desse setor, concentrando os recursos humanos que estavam esparsos, né, divididos em diversas unidades policiais, que conseguiu fazer com que aumentasse o índice de produção, de esclarecimento de crimes contra o patrimônio, que é o nosso foco, né? Os furtos em residência, estelionatos, né? Que hoje nós temos muitos crimes virtuais, nós temos um setor só para isso, né? Que faz investigações só de crimes virtuais. E essa inovação, esse setor, ele foi criado justamente para otimizar as investigações desse tipo de crime. Então foi o Dr. Frazão, uma iniciativa da seccional do Dr. Frazão, que criou esse setor e de fato vem aí apresentando resultados bastante positivos, né? Trazendo um pouco mais de esclarecimento desse tipo de crime, dando uma melhora na sensação de segurança pública na nossa cidade. Então esse setor ele tem essa função, né? A investigação de crimes de autoria desconhecida, com uma ênfase aí para furtos, estelionatos, né? Crimes contra o patrimônio de um modo geral. Doutor, o SIG, para a gente explicar para a população, é bem aquilo que a gente estava falando, né? A função do senhor que é de inteligência na gestão e do Kleber como o comandante do SIG, em termos de trabalho de campo, de operação junto à população. Ele deixa bem desenhado isso, né? Isso. Quer dizer, foi uma ideia que surgiu quando vocês centralizaram toda a operação ali no prédio da antiga Antártica? Essa foi uma parte de, vamos dizer assim, de reengenharia, de realocação de recursos que ocorreu até antes de eu assumir a seccional, e que todas as nossas delegacias foram centralizadas num único endereço.
Qual que era a finalidade principal disso na ocasião, e ainda é a centralização da informação, de todo mundo ter a mesma informação ao mesmo tempo. Quando funcionava uma delegacia em cada bairro, eventualmente uma delegacia da Zona Norte tinha uma informação sobre alguém que estava praticando furtos e roubos naquela região e também em outras regiões, e o pessoal da Zona Sul não tinha esse conhecimento. Então, para isso, as delegacias foram centralizadas. E já numa segunda etapa, nós criamos também esse serviço de investigação centralizado. Para explicar um pouquinho melhor, na estrutura da Polícia Civil, nós temos as delegacias que a gente chama de especializadas, que são aquelas que têm a demanda, a população, a administração, olha com um pouco mais de carinho para aquele tipo de crime. Então, como a gente estava dizendo aqui de homicídios, latrocínios, roubos, esses crimes que chamam mais atenção e que a população sente mais, eles são investigados por uma delegacia especializada, que é a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais. O tráfico de droga é investigado pela DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Violência doméstica, pela DDM, Delegacia de Defesa da Mulher. Então, essas especializadas cuidavam desses casos específicos, né? E o restante era dividido entre os distritos policiais, as delegacias que a gente chama de territoriais. Com essa centralização lá, nós também centralizamos isso numa única unidade de investigação, que é o SIG, o Serviço de Investigações Gerais. Então, enquanto a DIG cuida dos crimes de roubo, homicídio, furto e roubo de veículos, o SIG cuida, vamos dizer assim, da clínica geral, de todos os outros crimes. Como diz, com ênfase em furto e estelionato, que são crimes contra o patrimônio. Doutor Kleber, é mais ou menos o que não encaixa nas especialidades ali, é como se fosse a clínica geral da medicina. Aí o que não encaixa ali, vem tudo para SIG, é isso? É mais ou menos por aí. Em números gerais, tá? Para se ter uma noção em termos de movimento e quantidade, né? Essa clínica geral, ela representa para o setor o recebimento em torno, em média, de 500 ocorrências de autoria desconhecidas todo mês. 500 ocorrências. Que número alto. É um número muito alto, né? E a gente, claro, de acordo com o que possui de recursos humanos, dentro da nossa realidade, a gente procura dar uma ênfase àquelas situações de maior gravidade, né? E aí sim a gente empenha o trabalho buscando a solução desses problemas. E aí nós temos também que dar um número referente a esclarecimentos, né? Dessas 500 ocorrências que a gente recebe, em torno aí de 150 até 200 já chegamos de esclarecimento mês também, né? Nossa, mas percentual dá abaixo até de 50%, né? Mas o volume é muito grande. O volume é muito grande. Isso inviabiliza, a realidade é essa, né? Você oferecer uma resposta mais satisfatória ainda. E aí tem na questão da segurança aquela questão, igual já quem está fazendo analogia com a medicina, de o quanto menor o espaço de tempo, maior a chance de solução. Perfeito. Quanto maior o espaço de tempo, mais difícil a solução daquele crime. Perfeito. Exatamente isso. Quando o tempo vai passando, a gente acaba perdendo um pouco do contato e a probabilidade da gente conseguir o resultado, ela vai diminuindo. Então, tem que ser rápido, né? Tem que ser bastante atento a isso. Mas a gente realmente dá uma ênfase bastante grande na questão de furtos, principalmente furtos em residência, né? Qual é a diferença? Já foi falado pelo Dr. Frazão, a diferença do roubo e do furto, né? O emprego da violência faz caracterizar o roubo. Aquela que não há violência física, ameaça ou realmente o emprego de arma, caracteriza o furto. Então nós temos dado atenção especial para esses casos de furtos, principalmente em residência, né? A pessoa chega em casa, chega lá, não encontra mais nada. É invasivo, né? Exato. É uma coisa assim, mexe, né? Mexe. Isso. Não só a questão patrimonial, mas aquela sensação realmente de violação, né? Entraram dentro da minha casa, mexeram nas minhas coisas. Uma coisa tão pessoal. Mexe na intimidade. Não, e a insegurança para você pernoitar naquela casa a partir dali, né? A partir dali, você fala, não estávamos aqui. E se estivéssemos, né? O que seria? O que poderia acontecer? O que seria? Agora, o senhor que está no front, vamos dizer assim, ali no dia a dia, às vezes eu tiro por cidades menores, né? Que a cidade é tranquila, de repente tem uma turminha ali,
um bando, e eles dão um desvio estatístico naquela cidade. Perfeito. E a hora que eles são presos, praticamente zera. Projetar isso para Marília, que é uma cidade maior, também acontece isso? Exatamente. E nós temos casos muito semelhantes a essa colocação, e é verdade. Quando nós temos uma comunidade menor, é mais fácil de você visualizar isso, de você conseguir enxergar que aquele grupo, ele causa um desequilíbrio nesse convívio social. Isso é verdade. Nós vamos transportar para a nossa cidade. Recentemente nós tivemos 2 situações muito parecidas, todas elas com quadrilhas que eram especializadas em furtos em residência, né? Nós realizamos um trabalho... Quadrilha especializada em furtos em residência, com uma inteligência de investigar as casas que iam atacar. Perfeito. E isso daí gerou da nossa parte uma reação, uma resposta bastante efetiva, inclusive que foi corroborada, foi confirmada até também pelo Poder Judiciário. Então, para você entender como é que se faz um flagrante de furto em residência que ocorreu 30 dias antes. Não é flagrante coisa nenhuma. Só que nós temos uma interpretação de que aquele grupo forma uma quadrilha, forma um bando, e isso permite que eles sejam presos em flagrante a qualquer momento. Porque eles estão em ação constante. Então, nós começamos a ter... É um caso isolado, Exato. né? Vocês estão acompanhando a história dessa quadrilha. Essa que foi em Marília, por exemplo, naquele dia nós conseguimos elucidar 12 casos de furto em residência, atribuídos à mesma quadrilha. E eles tinham uma região Eles atuavam na Zona Norte. Zona Norte? Isso. Eles centralizavam, a logística deles era na Zona Norte e também roubavam a Zona Norte. Isso. Quer dizer, mais bandido ainda, porque rouba o vizinho, né? Então, e aí, agora, mais recente, isso é questão de 20 dias, essa é bem recente mesmo, uma outra quadrilha, só que dessa vez eles estavam fazendo furtos em residências na zona rural, na região da Fazenda do Estado. Então, eram inúmeros registros naquela região de furtos em residência na zona rural. Só que aí, um outro fator complicador, a quadrilha é da cidade de Lins. Nós descobrimos, fizemos todo o levantamento, fomos até a cidade de Lins e também fizemos a prisão deles, eles estão mantidos presos. Era isso também que eu ia colocar. Então, as quadrilhas, elas, além de estarem inseridas no próprio município, elas podem estar ali formando nas cidades vizinhas. Nós temos aqui a região Garça, Vera Cruz e outras, já preparando para atacar uma cidade maior como Marília ou vice-versa. É aí que entra essa questão da inteligência e a importância da denúncia, da população participar. Olha, movimento suspeito aqui nesse terreno, aqui nessa chácara não mora ninguém. Perfeito. Tudo isso envolve, foi o que o doutor Frazão colocou no bloco anterior, a participação, polícia militar, polícia civil, a população estarem juntas agindo para evitar esse tipo de furto, de crime, vamos dizer. Exato. A informação é fundamental para a investigação, tá? É um pilar realmente do serviço de investigação. A principal matéria-prima. Muito se cobra, mas também pouco se faz, né? Então vamos começar a ajudar também, né? Ó, existe uma diferença muito sensível, por exemplo, do crime do roubo para o crime de furto. O roubo, existe um contato pessoal entre o autor e vítimas. Isso é possível permitir um reconhecimento pessoal, por exemplo, um reconhecimento fotográfico, né? No furto, raramente a pessoa tem contato com o autor, a vítima tem contato com o autor. Então a gente costuma falar que nós começamos literalmente aí do zero. Perícia, inteligência mesmo da polícia no local ali, né? Pistas, suspeita, né? Suspeito de tal pessoa. Exato. Então, lógico, nós temos diversas técnicas que também vão se somando na investigação, né? Obviamente a gente não pode falar sobre essas técnicas, tá? Mas existe tecnologia, métodos que nós utilizamos e que realmente fazem com que a gente chegue até a autoria. Mas é sempre importante relembrar, a informação é fundamental. Se nós não tivermos a informação, dificulta muito o início das investigações, né? E, às vezes assim, um vizinho ou um empregado, alguém que ficou sabendo que a família viajou, então isso acaba facilitando o furto, a ação, né? Do criminoso. A ação criminosa. E aí, evidentemente, a informação contrária que a gente recebe a respeito da autoria desses crimes
encaminha e facilita demais a gente chegar até a autoria. Doutor Frazão, tem um grupo de WhatsApp dos seccionais, né? Nesse caso aí, por exemplo, que Marília desbarata uma quadrilha lá de Lins, o senhor manda um zap lá pro seccional de Lins e fala, chupa aí, ó, viu? Não manda bandidagem pra cá não, que aqui não tem lugar. Tem um zap aí dos seccionais pra tirar um sarrinho quando desbarata aqui? Concorrência subliminar. Tem um grupo, e até você falando de Lins, nós somos da mesma chamada região policial, a diretoria nossa é em Bauru, tanto de Lins como de Marília. Então nós temos o grupo de seccionais e também rola até uma brincadeira assim. E é claro que troca informações também regionais, né? Quem fecha quadrilha. Agora uma coisa que até se não me engano teve mudança de legislação agora, se não me engano, não sei se já foi aprovado para transformar em hediondo a questão do cangaço, né? Novo cangaço, né? E eu várias vezes comentei aqui na PAN, porque eu confesso que eu estava com receio, né? Ourinhos teve esse problema, acho que Lins já teve, Araçatuba já teve, Bauru já teve, Botucatu e em tese pulou Marília, né? Que é o quê? Eles praticamente sitiam uma cidade na madrugada, a cidade fica sob domínio deles. Sim. Armas de grosso calibre, equipes ali de 30, equipes não, né? Quadrilhas, né? De 30, 40 pessoas com carros de última geração, armas de última geração, sitiando uma cidade. E um absurdo, porque você olha aqui e fala, onde que eu tô? É um novo cangaço, realmente, né? Sim. E Marília escapando até agora desse chamado novo cangaço. Por quê? E o senhor explica, e também é a pergunta que eu deixei. O senhor acordou o governador, né? O que o senhor faria pela segurança pública enquanto governador do estado de São Paulo? Isso é um pesadelo. E o Kleber é nomeado secretário da Segurança Pública do estado de São Paulo. Isso é um pesadelo. O senhor acorda o governador e fala, ixi, vou ter que aguentar o Kleber na Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo e eu prefeito de Marília. Olha que pesadelo. Eu só continuo jornalista, tá? Dando notícia. O senhor acorda nesse pesadelo, o que o senhor faz pela segurança pública enquanto governador do estado de São Paulo após um rápido intervalo comercial? Aqui no Jornal da PAN, né, Giroto? Rapidinho, olha só, lembrando o nosso ouvinte, Giroto, aqui, ó. Jovem Pan News Marília já está aí na frequência 105. A engenharia já fazendo até 105.7. Envia aí relatos aí de como está a qualidade do sinal. Estamos fazendo esse levantamento do sinal. A equipe de engenharia Jovem Pan News Marília 105.7 já em atividade aqui na nossa região. Primeira Rádio News da história de Marília. E também o Dia dos Pais continua. Estamos aí com essa ação, com essa promoção. É a última semaninha agora, hein? É a última semana. Agora vai acabar o Dia dos Pais mesmo. Vai ter sorteio aí, mais de R$1.000 em prêmios. Ainda não se inscreveu? Corre lá no Instagram da Jovem Pan Marília, @JPMarília. Tem a foto oficial. É uma parceria da Jovem Pan com a Água Doce Mais Vinho e OK Grill. Lembrando, é necessário fazer a sua inscrição lá no YouTube, na página da Jovem Pan Marília. Sorteio ainda essa semana, né, Sã Consciência? Dia 26 é o sorteio, né? Então dá tempo ainda de participar. Tem todas as regrinhas lá, é muito fácil, tá bom? No meu Instagram aqui, @GirotoFilho, vários relatos aqui de ouvintes falando da sensação de segurança que eles percebem na cidade de Marília. Legal. Vou citar alguns aqui na @GirotoFilho após um rápido intervalo comercial também. Loucura. Jornal da PAN está de volta agora às 8h43. Repita. 8h43, Jornal da PAN recebendo os delegados, Dr. Wilson Frazão e também Dr. Kleber Pinhalonso. O tema da nossa super segunda é segurança pública, é orientação, informação, dados e também dicas para os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho vamos falar sobre essa questão aí de golpes do Pix, né? O roubo de celular, como que está a situação, mas no bloco anterior o Giroto Filho comentou que realmente a população de Marília tem se manifestado falando sobre essa sensação de segurança na cidade, né, Giroto? Sim, o doutor
Frazão, que é o delegado seccional, o comandante da Polícia Civil aqui em Marília e 14 cidades da nossa região, ainda deve uma explicação por não conseguirmos chegar a 150% de solução nos homicídios, né? Ficou só em 100%. Vamos. Esse é o número de... Sofrível isso, hein? Só 100% de solução aí. Só vou voltar aqui quando chegar no 150%. Tem que chegar a 150%, porque, olha, sofrível isso, né? Vários moradores aqui passando no Instagram, @GirotoFilho, relatos dessa questão da sensação de segurança na cidade de Marília. E falando, é claro que eu vou usar esse porque vários falaram que tem uma sensação de segurança. Eu achei que ele não ia fazer isso. Mas o Marcos Vinícius aqui falando do bairro Paraty, tá tendo algum problema ali específico no Paraty em relação a furtos, doutor Nós Cleber? tivemos, sim, recentemente casos de furto em residência. Estamos, sim, em cima dessa questão. Dá para chegar grampear? Vai grampear? Eu acredito que sim. Não é uma coisa impossível, é uma questão de tempo. Mas é uma questão de tempo. Estava vendo um foco ali, então, Aí o que é? A estratégia da quadrilha, quer dizer, ou às vezes não é quadrilha, às vezes é... Não, ali no caso é uma pessoa só. Ele tem um modus operandi até diferente, que ele entra na casa, ele troca de roupa dentro da casa e depois sai com a roupa que ele acabou pegando do imóvel, tá? Para o quê? Para câmera de segurança, é isso? Não sei qual que é a razão dele, se é para disfarçar, eu não sei. Ou para renovar o guarda-roupa, né? A gente brinca que não é com a gente também. E na hora que a gente encontrar com ele, a gente vai te trazer essa resposta, né? Então já tá próximo ali. Sim. Um caso isolado ali no Paraty. Sim. E o morador até falou isso, falou assim, olha, é um bairro muito tranquilo e recentemente começam a acontecer... Infelizmente, ali é uma região de passagem, né? É um bairro onde existe uma circulação muito grande de pessoas. É a rodovia e o fluxo ali do campus. Isso. O fluxo de pessoas é uma coisa muito grande. E não que isso seja um fator determinante, etc., mas acaba acontecendo, facilita um pouco mais isso daí. Eu entendo, é aquilo que eu falo, as pessoas se preocupam, o furto, poxa, invadiu minha casa, a pessoa entrou na minha intimidade, né? É uma coisa que a gente compreende, a pessoa tem toda a razão em reclamar, em dizer que está se sentindo... vulnerável, exatamente, mas desprotegida. nós estamos atentos a esses casos, ok? E dos males o menor, porque o mais agressivo é aquele quando invade a casa com a família dentro, roubo, isso, a pessoa armado e invariavelmente drogados também, né? Esse que é o problema, né? E o furto também nos preocupa, o furto em residência, exatamente por isso. Esse caso, por exemplo, salvo engano, a grande maioria das ações é durante o dia. Durante o dia. Né? Então, assim, o trocador aí, o cara da moda aí. Então, se ele entrar numa residência achando que não tem ninguém e tiver alguém, eventualmente vai partir para um roubo. Pode virar um roubo, pode virar um latrocínio. É aquela velha ditada, ou entra para matar ou para morrer. É mais ou menos isso, o ladrão, né? Ele tá ali, ele tá disposto a tudo. Se por acaso ele tiver alguma resistência, ele também vai opor, né, uma força, logicamente. E então, até aproveitando risco, né? esse assunto, como o Giroto trouxe aqui do nosso ouvinte, sobre essa questão aí da possibilidade de um bairro ali ser calmo, de repente 2 furtos ali, né, 2 roubos na residência daquele bairro já se torna um alarme para todos. Qual é a orientação que vocês passam para os moradores dos demais bairros, né? Como identificar que pode estar acontecendo um possível planejamento de uma quadrilha em determinado local? Porque realmente tem isso mesmo. Esse bairro sempre foi tão tranquilo, começou a ter assalto, aí desvaloriza imóvel e na verdade foi um único furto e a população acaba fazendo um alarme sobre aquilo. Qual a orientação que vocês passam quando as pessoas identificam e fazem um boletim de ocorrência de determinado furto, assalto ali, frequente num bairro? Bom, assim, hoje em dia a gente usa muito recurso de câmeras, por exemplo, que é muito comum, né? Nas residências hoje é uma situação bastante comum. Dependendo da região, o Paraty, né, que foi citado, é uma região de um fluxo de pessoas muito grande. Mas existem outras regiões, por exemplo, que é mais fácil da gente conseguir filtrar as pessoas que se movimentam por ali. No sentido de até identificar, essa pessoa não é moradora aqui da região. Então, estar atenta é uma dica, ok? Das pessoas diferentes que circulam por ali. Isso não é uma regra, evidentemente, mas é possível que seja utilizado. A utilização de câmeras de segurança é uma coisa bastante comum e auxilia também no esclarecimento desse tipo de furto.
dicas. Aquela questão de patrulhamento ostensivo, como a polícia militar faz, o vizinho solidário que já tem a placa, Perfeito. aquilo já intimida, já deixa Isso ali. é importante. Já é Agora, importante isso, né? também é assim, que sempre registre o fato. Procure a delegacia. Porque a gente só vai conseguir identificar que isso está ocorrendo se as pessoas forem comunicar. Trabalhar com a informação, né? Eu queria aproveitar a presença do seccional, porque o Kleber a gente consegue agendar sim, mas o seccional é muito raro a gente conseguir. Né? Porque é legal trazer. É legal trazer o Kleber para esse dia a dia. Não, essas ações de dicas para a população, a gente trazer o Kleber para intensificar essa informação. Mas, por exemplo, quando eu tenho o seccional aqui no nosso debate, é o macro, né? A discussão da segurança e da atuação da Polícia Civil do Estado de São Paulo na nossa região dentro do macro. E ficaram algumas perguntas, né? Daqui a pouco nós estamos no último bloco já do Jornal da PAN e o doutor Frazão não teve a chance de responder. Doutor, é uma forma assim, é claro que é uma analogia, uma brincadeira, mas, por exemplo, de repente, se o senhor é o governador do Estado de São Paulo, como o senhor investiria em termos de estratégia? Qual seria a alocação dos recursos para melhorar ainda mais? Marília, a gente sabe que está numa situação privilegiada, mas a segurança e a atuação da Polícia Civil no Estado de São Paulo, ela se alterna de várias formas, de acordo com o público, com a atuação da estrutura da Polícia Civil. Governador do Estado, o senhor, como o senhor alocaria os recursos para a área da segurança e para a área da Polícia Civil do Estado de São Paulo? Uma pergunta meio difícil, né? Primeiro que para ser governador, acho que sem chance alguma. Mas, vamos lá. Vamos dizer assim que eu vou pensar a Polícia Civil de uma forma geral como eu penso a Polícia de Marília, a Polícia Civil de Marília. Eu acho que a gente tem que funcionar num tripé. Nós precisamos ter recursos humanos, nós precisamos ter pessoal treinado, atualizado sempre com técnicas de investigação, com formação, e nós precisamos ter valorização. Eu acho que esse é um tripé que funciona tanto na iniciativa privada como também na administração pública. E não é diferente na Polícia Civil. Eu acho que esse é um tripé que teria que se valorizar de todas as formas. E aí, eu costumo falar que na educação, o pessoal vem aqui com técnicas de recuperação da educação, para melhorar a educação, mas é dinheiro no bolso. A maior valorização que tem é essa, né? É valorização salarial, é a pessoa ser reconhecida financeiramente pelo aquilo que ela produz, né? Não adianta ficar com muita filosofia, né? É começar por aí mesmo, né? Sim. Começar a melhorar a defasagem salarial. Eu acho assim, né? não pode entender a segurança pública como despesa. Ela não pode ser só considerada despesa, ela tem que ser considerada um investimento, porque reflete diretamente na qualidade de vida das pessoas, né? Então, e na própria vida, né? Exato, ela vai impactar. Se nós temos hoje, exemplificando, 15 investigadores, se nós tivéssemos 30, a probabilidade de você dobrar índices de esclarecimentos e aumentar ainda mais a sensação de segurança. Claro que são só números ilustrativos, né, que estamos usando aqui. Perfeito. Vamos até melhorar então. Se tivéssemos, por exemplo, 100, se tiver 200, vai ser melhor do que ter 100, né? Sim. 1.000. Se tivéssemos 1.000, se tiver 2.000, é melhor do que ter 1.000. Mas né? assim, no sentido de realmente que considerar que isso não é despesa, não pode ser considerada despesa para o Estado. Isso é considerado investimento para a população. Essa cultura precisa ser modificada. Traçando um paralelo, você conversa com a Receita Estadual, ela arrecada, né? Então ela traz dinheiro para o cofre do Estado. Opa, legal. E a segurança pública? Pô, a segurança pública a gente só tem que pôr dinheiro, né? Ela só então gasta. Não vê como... Agora, doutor Frazão, é uma forma tão básica, tão simples, né? Que a gente fala assim, mas por que o ovo de Colombo está ali, né? Por que não é implementado? Porque é o quê? É você ter quadro mantido, valorizado, né? E a gente é leigo aqui, fora da área da segurança, mas a gente percebe a defasagem salarial, né? Os delegados eram anos atrás, eram jurado de concurso de Miss, quer dizer, eram extremamente valorizados. Você sabia que tinha um belo salário, todo mundo se matava, apesar que o concurso ainda é concorrido, né? Mas você vê a defasagem que vai tendo salarial desses profissionais, né? E a gente vê também a quantidade que vai diminuindo e a população na progressão ao contrário, a população aumentando e os cargos, né, sendo diminuídos na segurança pública, né? Então por que não é implementado, se é tão fácil assim, tão fácil assim, a fórmula é fácil, né? Difícil responder uma pergunta dessa. Mas eu acho que os governos que passaram nos últimos 20, 30,
40, 50 anos, pelo governo do Estado de São Paulo, qualquer administração estadual, talvez tenham dado prioridade para outra área. A gente fala que, vamos dizer assim, em política, talvez você pegar uma outra área, saneamento básico, talvez você enterrar tubos não vai mostrar para a população o que está sendo feito. Enquanto se você asfaltar uma rua, todo mundo vai ver, se fizer uma praça, todo mundo vai ver. Então talvez tenha sido... É óbvio que o cobertor não dá para tudo isso. A gente tem consciência disso. Mas talvez o reconhecimento tenha sido para outra área e não para nossa. Aí eu acho que apenas por critério de escolha dos governantes. Mas no debate, aí o Kleber talvez tenha mais sensibilidade na questão política, na área política, né? Mas no debate a gente sempre vê a presença, né? Da questão, durante as campanhas, claro. A segurança pública é uma pauta presente. É uma pauta presente. E aí, bandeira. desce do palanque, acaba o palanque, aí ela na prática não tem essa... Porque nessa atual eleição também, um dos principais tópicos está sempre, principalmente na capital. Na capital está mais premente junto à população. A percepção de segurança está cada vez menor na capital, Sim. na cidade de São Paulo. Então, em termos de discurso, os três principais candidatos batem na tecla, talvez o primeiro tema, Exato. junto com a economia, ali é segurança. Né? Hoje você ouve falar muito na saúde e na segurança. Saúde e segurança sempre foram plataformas. E economia também está muito presente nessa eleição. Né? Sim. Agora, e na hora que desce do palanque, acabou, virou a chave, esqueceu, daqui 4 anos a gente volta a se falar. Infelizmente é isso que a gente vê acontecendo. Né? Porque Todas as promessas acabam caindo por terra, né? E só vão lembrar na próxima eleição novamente. E todos aqueles projetos, tudo que tinham sido planejado e preparado, né, de forma estratégica pela Polícia Civil, acaba engavetando, esperando. E vocês ali vão lutando com o que tem, com o recurso humano. Eu falo isso porque talvez porque é visto como essa questão da despesa, né, que o Kleber falou, é visto como despesa e não... Agora não é visto como a economia que gera, né? Porque a hora que você deixa de ter um crime, a economia que aquilo gera na comunidade, para a sociedade e para o poder público, né? Reflexos muito grandes. É certo que a iniciativa privada, quando vai instalar uma nova fábrica, uma nova plataforma em qualquer lugar, ela faz pesquisas, obviamente, de logística, de tudo mais, mas também de segurança. Principalmente em função dos executivos, né? Que nem o executivo quer ir atuar naquela região degradada, né? Em termos de segurança. Exatamente. Principalmente nisso. Até nós já estamos quase finalizando aqui o Jornal da PAN. O doutor Wilson Frazão, que é o delegado seccional da Polícia Civil, ele comentou aqui nos bastidores, 34 anos aí, aproximado aí de carreira, 32 como delegado, né, da Polícia Civil. O que o senhor ainda sonha em ver na Polícia Civil do Estado de São Paulo? Ainda tem algum objetivo? Eu trabalho sempre com a hipótese, sempre me perguntam assim, você tem tempo já, você podia estar em casa, aposentado. Eu falo que enquanto eu achar que eu posso acrescentar alguma coisa e fazer alguma coisa pela sociedade, pela polícia, eu vou continuar aqui. Mas assim, enquanto eu tiver gás para continuar, eu estou continuando. Então, como diz o Giroto, agora que eu cheguei a ser o Papa, né? Não posso ir embora, tenho que ficar mais um tempo aqui, aproveitar um pouco mais do tempo, o papado. Mas é gostoso, só olhar pelo retrovisor, não ver ninguém na frente, né? É gostoso, né? Olhar só para baixo. Mas, por exemplo, como a gente está dizendo, quando você cuida de uma delegacia, de um serviço, de alguma... você tem preocupação com aquilo, né? O seccional tem preocupação com tudo, né? Então, assim, eu tenho que saber o que acontece no município de Fernão, que é o menor da minha região, mas também o que está acontecendo em Marília. Então, vamos dizer assim, que o celular do seccional não para. Sábado, domingo, à noite, madrugada, eu tenho que saber de tudo e eu tenho que saber primeiro do que meus superiores, né? Eles não podem saber primeiro que eu, né? A imprensa não pode chegar primeiro lá no governador ou no delegado geral do que a minha informação lá, né? Então, assim, também não é fácil, não. Agora, eu tenho curiosidade, me bateu agora o Kleber, eu que visito tanto lá para responder inquérito, né? Tantas vezes lá indo depor, né? Eu não conheço a sala do seccional. Pra você tirar uma foto, como que é um trono, assim, é tipo Game of Thrones, né? Tem um monte de espada, assim, na sala do seccional. Você conhece já, Karine? Eu já. Do seccional? Eu não conheço, do Papa eu não conheço. Eu que frequento tanto ali o prédio, ali, tanto depoimento, né, Kleber? Nunca vi a do Game of Thrones. Você vai no sentido contrário do corredor. Você vai no final do corredor, sempre do lado direito. Eu quero tirar uma foto pro outro lado pra ver como que é a sala do seccional também. Né? E voluntariamente lá um dia, né? Fazer uma visita, não só pra intimação, né? Vez, né? Não só intimado, né? Um dia eu falei, não, hoje eu vim aqui só pra... Hoje eu quis vir aqui.
Eu não fui Só pro vai- inquérito, não fui intimada, eu fui pra conhecer. Hoje também vai tirar uma mesmo, foto né? da sala da presidência, É aqui, a bonito, sala moral, do. É? moral, é bonito. É, tô viu? pensando aqui, né? É bonito. Já nos dois. Eu já fui nas duas salas. Rapidamente já. aí, Isso. ficou também, o pessoal tá me cobrando aqui no Instagram, @Filho, a questão do que é a modalidade mais hollywoodiana, mais cinematográfica, talvez, a ação da bandidagem aí. Embora, acho que o grande campeão ainda é ligado ao narcotráfico, né? No dia a dia, em termos de ocorrências, né? Porque o tráfico, ele incide uma série, né? Por exemplo, o Noia que vai fazer o furto, fazer o roubo para ter dinheiro para comprar, quer dizer... Sim, não deixa de ser uma mola propulsora dos outros tipos de crime. Ele acaba tendo... O usuário de droga, o tráfico de drogas. O próprio os ferro velhos, né? Porque ele abastece, né? Ele o ferro velho atua, claro, não vamos generalizar, que existem os honestos, mas como receptador, quer dizer, uma cadeia, uma rede ali, né? Exatamente. Sempre, na maioria dos casos, associado ao narcotráfico, né? Principalmente os casos de crimes contra o patrimônio, principalmente furto, ligado bastante ao tráfico. A grande maioria. Sim. Que é um debate pra gente fazer às 9 horas, a hora que tá encerrando aqui, né? Tipo, a questão da legalização, né? O próprio jogo do bicho, por que não legaliza? Já tem loteria federal, não sei, porque a hora que você legaliza, você traz pro Estado, você tira, né, um monte de imposto de trabalho da ilegalidade, mas é uma discussão filosófica, não vamos abrir agora aqui. Mas a gente citou a do novo cangaço, né? Marília tá blindada, o que a gente pode fazer para evitar que Marília seja alvo desse novo cangaço aí, alguma madrugada qualquer? A gente trabalha, obviamente, no dia a dia, nos nossos crimes daqui, mas a gente não está alheio a isso. Então, assim, hoje a rede de informação da Polícia Civil, de uma forma geral, no estado inteiro, ou até no Brasil inteiro, eu poderia dizer, hoje as polícias civis estão articuladas, a gente tem operações de determinado tipo de crimes, como pedofilia, violência doméstica, crime contra o idoso, que as polícias civis do Brasil inteiro fazem ao mesmo tempo, no mesmo período. Então, assim, hoje tudo é muito articulado. E, propriamente em Marília, a gente tem um monitoramento disso, de se pode acontecer e onde pode acontecer. A gente tem como agiram nas outras cidades, cercando lá o quartel da Polícia Militar, a companhia da Polícia Militar, o plantão de polícia, para evitar que os policiais saiam. Então a gente sempre tem um plano de ação caso isso ocorra. E a área que é o atua, né? arrastão que tá falando aí, né? De chegar com armas. É engraçado porque eu nunca tinha pensado nisso, né? mas o foco deles normalmente é agências bancárias, né? Agências bancárias em regiões onde tem aí sedes de distribuidora de valores, né? Seja empresas particulares ou os próprios. No caso nosso seria a região da Sampaio Vidal ali, o maior foco, né? A região... O financeiro lá, o centro financeiro. O centro. Bem e é legal ter essa estratégia porque já sabe mais ou menos onde que é ali o alvo, rotas né? de saída, rotas de fuga. Já conhece, a polícia já sabe, sem contar as câmeras de monitoramentos que aumentaram na cidade, toda a tecnologia contribui para que Marília possa aí garantir então uma melhor segurança pública para os seus munícipes. Sim, alguns municípios inclusive estão até à frente em termos de monitoramento, né? Vamos dizer assim, de entradas e saídas, quantidade de câmeras, interligação disso com sistemas policiais, em que a própria polícia já possa acionar diretamente essa câmera para ver na hora da investigação, na hora do combate ao crime que está ocorrendo. E é legal que, por enquanto, o senhor pode ficar tirando sarrinho lá no grupo de WhatsApp dos seccionais, né? Porque Ourinhos, Botucatu, Bauru, Araçatuba e Marília não. Então já dá para entrar no... O último caso que não foi relacionado, vamos dizer assim, a cangaço, mas que a gente teve, eu já era o seccional, talvez no ano de 2016, foi um roubo a um carro forte na região de Galha ali, entre Garça e Galha. Foi o último que a gente teve, que inclusive a quadrilha... não é que fosse inexperiente, mas elas não conseguiram explodir o carro forte para tirar o dinheiro. Então acabaram não levando nada também. Não logrou isso. Mas obrigado. Cada um desses assuntos, Kleber, Dr. Frazão, Dr. Kleber, Dr. Frazão, daria uma super segunda-feira, né? Se a gente for destrinchar cada assunto. Tem demanda. O trabalho da SIG, o trabalho da questão da repressão às drogas, trabalho do... Nossa, esse 100% do homicídio de receptação, esclarecido. as DDMs, né? Delegacias das mulheres, né? Cada tentáculo desse da atuação de vocês daria uma super segunda-feira. Para a gente ver, assim, ainda filosoficamente, vamos dizer, a importância da segurança pública, né? A importância da Polícia Civil, a importância da investigação para a sociedade em si. Quantos assuntos a gente tem para tratar e que dariam super segundas-feiras, né? E aí eu volto à origem do meu raciocínio e até talvez a explicação para a questão da questão política aí, né? Porque quando vocês atuam de forma perfeita,
não aparece. Exato. É o árbitro Né? de futebol. Né? Quer dizer, Exato. quando dá tudo certo, quando dá bom, vocês não têm Ninguém visibilidade. fala nada. Se não precisar chamar o VAR, É porque deu tudo tá bom, certo, né? Porque tá tudo ok. É isso aí. Né? E aí não tem a visibilidade política, né? E aí, às vezes, o reconhecimento político, né? Porque se vocês fazem o trabalho perfeito, fica invisível perante a população, porque a população vai ter só a questão da sensação de segurança, né? A percepção de segurança e a realidade da segurança, né? Mas aí não tem a obra para inaugurar, né? Perfeito. Não tem a fita para cortar, né? Infelizmente, né? É isso bem aí. isso Mas muito mesmo. obrigado, primeiro, doutor Kleber Pinha Alonso, a família Pinha Alonso, né? Que dois escaparam, um foi ser procurador, outro advogado, né? Mas veio tudo para segurança quase, né? E eles vêm causando polêmica, né? Precisamos O montar outro alguma coisa para a Copa do Pinha Mundo, hein? Alonso, Vai ter Copa do Mundo já Tá aí. chegando, né? Tá chegando. Tá chegando. Obrigado, doutor Pinha Alonso, por participar dessa segunda-feira aqui no Jornal da PAN. Eu que agradeço a oportunidade, Giroto, Karina. É sempre um prazer estar aqui compartilhando informações que realmente podem ser úteis aí para a nossa comunidade. Isso é muito importante. Doutor Frazão, muito obrigado por o senhor sair ali do gabinete do senhor de delegado seccional e estar aqui alguns minutos aí com a gente aqui na Jovem Pan Marília. eu que agradeço uma vez mais o convite, é sempre um prazer estar aqui, poder falar de segurança, que é um assunto que para nós é tão gostoso, é tão fácil, é poder falar do que a gente desenvolve, do que a gente faz e saber também esse feedback de que a população aceita e tem uma sensação de segurança boa, saber que a gente está fazendo um trabalho bom. E também faltou a gente falar, até para contribuir para o meu material Instagram. desmotivacional, né? Tá. A inteligência emocional, porque seu líder entre os líderes ali, né? É o creme de la creme, né? Seu Nossa. seccional só tem fera ali. Imagina, Só tem fera. Chama Você. coach. E há 7 anos já, né? Vamos falar um dia sobre isso daí, que é essa Isso mesmo. chamada inteligência emocional, né? Para estar ali liderando, porque só tem ali no o mais bobinho Ele tem ali. que pensar rápido. O mais funcionar bobinho sob ali pressão. é um quê? Um Bottas, né? A Fórmula 1 ali tá na Fórmula 1, né? Muito obrigado, doutor Frazão, doutor Kleber, por participarem dessa segunda-feira aqui no Jornal da PAN. Obrigada. Agora 9h06. Repita. 9h06. Termina aqui a edição 4176 do Jornal da PAN. Tenham todos um ótimo dia e fuja da ignorância, criatura. Um ótimo dia para você. Obrigada pela audiência e até amanhã. Você ouviu o Jornal da PAN. Jovem